Parceiros, sócios, negócios confiáveis ou acordos seguros para resultados positivos. Lidar com as finanças exige muito cuidado e sabedoria para não sofrer com danos e prejuízos, principalmente quando o assunto são dívidas que saem do controle, atraem desentendimentos, brigas e maldição, até mesmo em família. Uma esposa desolada. Meu marido, ele é prestador de serviço agrícola e ele prestou serviço no plantio da soja para o meu pai e para o meu primo. E desde abril, quando chegou a fase do acerto dessa soja, começou a haver um atrito familiar muito grande. Até então o relacionamento era bom, muito bom, e desde então começou esse atrito. Outras pessoas tiveram que entrar para auxiliar, porque não estava tendo como fechar esse acerto. E eles conseguiram, e ficou o restante de um pagamento na documentação de uma caminhonete. Na terça-feira passada, meu pai veio retirar o caminhão e o Leandro não aceitou. Meu pai foi até o lugar que o caminhão estava e o Leandro não aceitou essa retirada sem antes quitar a totalidade do acordo que tinha sido feito. Em Goianópolis, uma rincha familiar por causa de dívida resultou em um atentado contra Leandro Rodrigues Leal, que foi esfaqueado pelo enteado do próprio sogro, também envolvido no crime. Se o insucesso nos acordos pode acontecer no seio familiar, quem dirá entre pessoas estranhas? Depois de 8 dias desaparecido, o corpo do empresário Samuel Ebert de Melo foi encontrado pela polícia em um matagal no litoral norte gaúcho. O sumiço do jovem teria sido logo após cobrar uma dívida de 1 milhão de um parceiro de negócios em revenda de carros. O empresário teve seus sonhos interrompidos ao se deparar com o calote de uma negociação mal sucedida. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Fabíola da Silva Gomes emprestou o nome limpo para um amigo muito próximo, que não honrou o compromisso. A filha da vítima disse que o criminoso financiou um carro, mas não pagou nenhuma das parcelas. Sua mãe, ao cobrar a dívida, já em torno de R$107 mil, foi cruelmente assassinada pelo amigo com sinais de sufocamento. Ciladas, golpes, calotes, traições nos negócios, ameaças. Já que é impossível saber o que se passa no mais íntimo das pessoas e qual mal pode se opor no caminho, situações como essas não poderiam ser evitadas com direção e discernimento espiritual? Olá, começamos mais um programa Saindo da Crise. Fica essa pergunta: será que a falta de discernimento não tem levado muitas pessoas a tomarem decisões, a fazerem coisas que no final das contas acaba trazendo para elas grandes prejuízos e até custando a própria vida? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, um período muito difícil na humanidade. Porém, todos aqueles que de fato e de verdade se apoiam em Deus, sabem que das mãos de Deus virá tudo aquilo que elas necessitam. Claro, Deus usa pessoas, Deus cria situações, Deus abre portas, Deus traz possibilidades, mas sem a direção de Deus, o fracasso, sem a direção de Deus, as decisões erradas acabam sendo uma constante para muita gente. Mas nós estamos aqui para lhe ajudar. E eu tenho certeza que se você ficar ligado nessa programação, o que você vai assistir, inclusive a história da dona Cida, que você vai ver nesse momento, comprova isso. Apesar de tantas injustiças que há no mundo, injustiças como a dela, foi despejada, depois de 31 anos de casada, ficou viúva e foi parar com os filhos num cômodo pequeno, uma vida completamente apertada. Mas Deus olhou para esta mulher, fez justiça na sua vida. Vamos acompanhar esse testemunho e eu volto já. O meu nome é Cida, eu sou empresária, tenho uma loja de cortinas, mas só que para mim chegar nesse ponto, eu sofri muitas injustiças mesmo, que eu fiquei viúva, né? Fiquei 31 anos casada, aí fiquei viúva. Aí foi depois que eu fiquei viúva que começou
apertar a minha situação. Morava, né, sozinha, aí chegou uma época que eu não tinha nem condições de pagar um aluguel. Aí foi acumulando os aluguéis, atrasando, e época que nem uma marmitex, um arroz também eu podia comprar. Eu fiquei totalmente sem dinheiro. E também aí me requereram o despejo, né, para me entregar a casa. Aí eu consegui um cômodo para mim morar. Uma amiga minha deu um lugar para mim. Eu tinha naquele um cômodo só tinha a minha cama. Só que nesse cômodo eu só podia dormir à noite, porque durante o dia eu não podia ficar lá. Nesse um cômodo era proibida ficar lá durante o dia. Aí, como eu já estava, né, na fé, aí veio a campanha da justiça. Veio a campanha da justiça. O justo juiz, que era Deus para julgar essa causa minha. Porque era uma causa que tinha que ser mudada, né? A injustiça, eu tinha certeza que a hora que eu fosse subir no altar, mesmo que eu estava naquela situação, eu tinha certeza que Deus estava plantado dentro de mim, que algo grande ia acontecer na minha vida. Eu falei, Deus, tira eu dessa humilhação, tira eu dessa... Isso não é justo, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus que tudo pode. Eu falava com Deus, né? Aí eu bati na casa de um senhor, né? Como eu falei para o senhor, é fábrica de tecidos. Muitos tecidos chiques, tecidos finos, de cortinas, mas tinha muito. Aí eu até falei para ele, senhor, eu posso entrar que eu vou ver um tecidinho ali que eu gostei, né? Entrei e falou, entra. Eu lembro até hoje, deu R$6. Aí eu falei para ele, senhor, eu não tenho R$6. Eu falei, nem o dinheiro agora. Ele falou, pode levar. Eu falei, não, senhor. Eu falei, eu gosto de comprar e já pagar. Aí ele falou assim, dona, como que a senhora chama? Eu falei, é Cida, né? Ele falou assim, porque eu não lembro mal o nome da senhora. Eu falei assim, dona Cida, se a senhora vier até 4 horas da tarde, tudo isso daqui é da senhora. Todo esse tecido. E ele falou, a senhora só arruma uma condução para vir tirar. E deu 4 horas, eu vou fechar aqui. Ele falou assim, ele foi à falência, né? Ele falou, eu vou entregar o salão e vou fechar. Eu falei, mas o senhor está dando para mim o tecido, né? Porque eu levei um surro, né? Eu falei, o senhor está dando para mim? Aquilo lá dava muito, muito dinheiro. Os tecidos, muito dinheiro. Nem tem, acho que mais de 20, 30 mil. Isso é muito dinheiro. Eu dei um monte de viagem, que eu consegui uma condução, né? Um monte. Me ajudaram, tiramos. E não deu para tirar tudo, porque minha casa lotou. Só iam despejando lá dentro, despejando. Aí eu parei na frente da minha casa e falei assim, meu Deus, eu sei que é a mão do Senhor, porque eu tenho certeza que é a mão do Senhor. Eu falei, né, olhando bem na frente assim. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer com todo esse tecido agora? Que eu não sei nem fazer uma barra de calça. Eu tenho uma maquininha velhinha, que é as maquininhas antigas, né? Bem antiga. Eu falei, o que eu faço? Né? Que o Senhor me dê a visão do que para mim fazer, eu vou fazer. Eu falei, eu vou fazer, porque para o Senhor não existe o impossível. Bom, aí Deus foi mostrando para mim, né? Eu falei, vou fazer cortinas. Aí ficou linda. Aí eu fiz umas 5, em um dia. Aí eu coloquei tudo na grade da minha casa lá de fora e deixei os portões abertos. Vendeu tudo. Começou a fazer fila ali, para mim fazer, sozinha. Mas é Deus que fazia nas minhas mãos. Entendeu? Aí, eu vi que era Ele que estava nas minhas mãos. Deus fez justiça na minha vida, porque ali eu vi que é uma justiça mesmo, é o próprio Deus trabalhando. Comecei a comer do bom e do melhor, né? Casei, um homem de Deus, foi tudo preparado por Deus, meu casamento. Tudo isso que eu tenho hoje, toda essa justiça que Deus fez, tudo veio do Espírito Santo que eu recebi na minha vida. Recebi o Espírito de Justiça, que é onde eu tive força, o próprio Espírito Santo, e me capacitou para isso. Eu não sei se você, de repente, está numa situação como a situação da dona Cida, mas eu quero dizer para você o seguinte, Deus sabe bem o que você está passando, Deus sabe bem o que você está vivendo, e como Ele se manifestou fazendo justiça na vida desta mulher que estava sendo injustiçada pelas circunstâncias da vida, esse mesmo Deus há de julgar toda a sua causa. Por isso, nesta segunda-feira, nós vamos estar realizando o clamor pelos injustiçados. Se você, minha amiga,
e meu amigo se encontra sentindo-se assim, injustiçado por trabalhar tanto e não ver resultado, injustiçado porque ajudou tanto a sua família e hoje nem com a família você pode contar, um empresário injustiçado porque investiu tudo que tinha, inclusive investiu nos seus funcionários e hoje colocaram você na justiça. Talvez você injustiçado no local de trabalho, porque há pessoas que fazem de tudo para lhe prejudicar. Mas você crê na palavra de Deus? Você crê no que está escrito? Eu vou colocar para você agora um versículo que mostra justamente como Deus ele trabalha. Está escrito: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? Aqueles que têm uma aliança, aqueles que têm um pacto com ele. E diz mais, que clamam a ele de dia e de noite. Você está clamando dia e noite. Dia e noite você está clamando, pedindo ajuda, pedindo alguém que faça algo por você. Deus faz justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amigo, amiga, depressa Deus vai fazer justiça na sua vida. Foram palavras de Jesus, o Filho de Deus. Então, o que é o seu problema para esse Deus? Não é nada. Escreva numa folha de papel todas as injustiças que você está vivendo e traga nesta próxima segunda-feira. Vamos a essa chamada e eu volto daqui a pouco. O que é certo não acontece e o errado prevalece. Retrato perfeito da palavra injustiça. De quem teve o seu direito roubado e está vendo aos poucos se acabar o que em uma vida se construiu. De quem ajudou e recebeu em troca uma punhalada pelas costas. De quem se esforçou para edificar e hoje vê os outros desfrutar. Se você se sente impotente diante do que está vivendo, sendo oprimido por pessoas e problemas financeiros que te humilham, chegou a hora de apresentar a sua causa ao justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Segunda-feira, 4 de dezembro. Traga escrito numa folha todas as injustiças e humilhações que você tem vivido na maior palestra de prosperidade do mundo. Eu não sei se de repente a sua situação se assemelha com a situação da dona Cida. Mas uma coisa eu sei, ainda que as histórias sejam diferentes, há um Deus que como se manifestou, fazendo justiça na vida dessa mulher, esse mesmo Deus quer fazer justiça também na sua vida. Mas sabe o que Deus busca? Pessoas que tenham a disposição de lutar com Ele, não contra, com Ele, porque Ele, com certeza, é um juiz fiel, é o juiz dos juízes, aquele que, nas mãos dele, toda e qualquer causa que pareça difícil, com certeza por ele é resolvida. E eu sei que há muitos que estão se sentindo injustiçados por conta do local de trabalho, injustiçados porque investiram tudo que tinham numa empresa e hoje, infelizmente, não estão conseguindo recuperar aquilo que foi investido. Empresários injustiçados porque investiram nos seus funcionários e, de repente, eles colocaram você na justiça. Talvez você está trabalhando num lugar e tem sido injustiçada por pessoas que fazem de tudo para lhe prejudicar, ou as dívidas têm sido a sua injustiça. Você tem se sentido humilhado, injustiçado pela situação que você está vivendo de morar de favor. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Jesus falou assim, ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Você está clamando dia e noite, não é verdade? Dia e noite, pedindo alguém para lhe ajudar. As mãos de Deus estão estendidas. Nessa segunda-feira, nós vamos clamar por você. Vamos a essa chamada e eu volto já. Você sabe o que é uma amarração financeira? Acompanhe agora 7 sintomas que caracterizam a amarração financeira. Primeiro sintoma: sua vida não anda para frente.
Você se esforça, planeja e corre atrás dos seus objetivos, mas parece que está andando em círculos e nunca sai do mesmo lugar. Segundo sintoma, desemprego. Entrega currículos, mas nunca é chamado e, quando isso acontece, não consegue a tão desejada contratação. Terceiro sintoma, empresa no vermelho. As contas no fim do mês não fecham. Você tem dificuldade de pagar os funcionários e fica sem saber a quem recorrer. Quarto sintoma, tudo que começa não consegue terminar. Planejamentos, formação, empregos, novos negócios. Tudo fica pela metade e você sente a frustração de não conseguir concretizar nada em sua vida. Quinto sintoma, falta de perspectiva. Está constantemente sendo bombardeado por maus pensamentos. O desânimo toma conta e já não existe mais visão de futuro. Sexto sintoma, dívidas. A cada dia elas se tornam maiores. São juros em cima de juros. Todos os dias você deseja sair desse pesadelo que parece interminável. Sétimo sintoma. Tudo que tem vem pela mão de terceiros. Você mora de favor, sofre humilhação e depende de terceiros para pagar as contas, comprar uma roupa e até mesmo para trazer o sustento de casa. Você se identifica com algum ou alguns desses sintomas? Tome uma atitude e mude a direção de sua vida. A prosperidade com Deus vai chegar até você. Segunda-feira, na Catedral da Fé, venha buscar a virada de chave do seu futuro. Reuniões às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, 3 da tarde e às 7 da noite. Avenida Mauro Ramos, 1310 Centro, Florianópolis. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Yolanda, pastor. Dona Yolanda, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, o que mudou? Então, eu faço pacto já tem bastante tempo, né? E segunda-feira eu saí daqui, antes de eu sair da porta do santuário, eu fui ver meu celular. Aí eu tinha uma causa que ela já tinha sido julgada e era para ser pago. Só que essa instituição, ela não tinha condições de pagar. Na verdade, era o meu FGTS. Eu trabalhei 7 anos e nunca vi o meu FGTS, né? Porque a empresa não tinha condições de pagar, ela não recolhia. Então, o juiz decretou, né, para ser pago, só que eles não tinham. Aí, o que aconteceu? Isso tem 13 anos. Eu já tinha assim, é que nem o senhor falou ali. O diabo, ele fica, né? Tu vai morrer, nem vai ver isso aí, esse dinheiro, né? Não, mas se eu estou no Congresso, sou fiel a Deus, então Deus vai me honrar. Uma hora que Ele quiser, Ele vai me honrar. Antes de eu sair aqui da porta do santuário, eu olhei a mensagem assim, manda o número da tua conta para ser depositado um valor. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que é golpe, alguma coisa? Aí, lá ali fora, assim, antes de eu sair, eu li assim, aí eu vi que era do escritório de advocacia e que era para depositar o valor, né, que tinha saído, foi feita a execução da dívida nessa instituição, eles recolheram o dinheiro e foram pagando os que estavam mais antigos, sabe, que saíram mais antigos dessa empresa. Deu certo. Deu certo, mas assim, eu fiquei muito, muito feliz, né? Porque eu nunca imaginei que iria sair isso aí, sabe? Mas assim, crendo, a gente não pode desistir, né? A gente às vezes fica, meu Deus, será? Mas a gente tem que amarrar o diabo. Não, vai sair, é meu por direito. Deus já decretou, é meu esse valor, então ele vai sair. Mas assim, eu fiquei muito feliz mesmo, né? Eu digo, vale a pena. Vou comentar aqui com as pessoas que estão assistindo e ouvindo a rádio. Sabe por que ela alcançou a resposta? Porque ela veio buscar. Eu estou falando com pessoas agora que você tem direitos, tem coisas boas para acontecer na sua vida, mas tem coisas que impedem você de vir buscar. Preconceito, desconfiança, dúvida. Será? Eu atendo pessoas que chegam aqui para dar o testemunho como ela e falam assim, olha, eu achava, assistindo os testemunhos, que tudo isso aqui vocês pagavam. Tudo isso aqui eram pessoas compradas para poder falar. Você está ouvindo. Eu paguei alguma coisa para a senhora? A gente pagou? Não, senhor, muito pelo contrário. O senhor ajudou
a desenvolver a minha fé, no caso, né? Crendo, não desistir, porque assim, é que nem o senhor falou, o diabo ele vai tentar desanimar a gente, mas a gente tem que persistir, porque é assim que a gente vai conquistar. Se a gente desistir, como que a gente vai saber se vai vencer, né? Muito mais vai vir. Como é que é seu nome? É Bruno. Bruno, quando você começou a fazer o congresso, quando você chegou aqui segunda-feira, como é que estava a sua situação? A minha situação era desempregado, aluguel para pagar 2 meses, não tinha o que comer. Eu tinha um pão de manhã e um pão de noite, com água. Com água. Quer dizer que quando você chegou aqui segunda-feira, sua vida financeira estava tão destruída que você não tinha nem o que comer, só era pão e água. Sim, senhor, pão e água. O que aconteceu? Você perdeu o emprego? Como é que foi que começou todo esse sofrimento? Eu estava trabalhando, como eu era casado, eu deixei de trabalhar para a mãe dos meus filhos ir trabalhar. Sim. Aí acabou sendo que a gente acabou se divorciando, ela levou o dinheiro que tinha, claro, para ficar com meus filhos, com nossos filhos, e eu fiquei sem nada. Sem direção. Sem direção. Sofrendo. Bruno. Sofrendo. Comendo pão e água, né? Eu ia atrás de trabalho, entregar currículo, ouvia vozes, o diabo falar que era para me se jogar na frente do carro, para acabar com aquele sofrimento. A angústia que você sentia era tanta, a dor era tanta que você ouvia vozes. Ouvia vozes. Dizendo para você se matar. Sim, senhor, para acabar com a minha vida, com aquele sofrimento. E quando você veio para o altar, Bruno, o que mudou? Com 2 dias, eu fiz a oração, quando eu acordei, bateram na minha porta, que tinha um trabalho para mim. Uma porta de trabalho se abriu para você. Se abriu. E você começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com pinturas. Hoje, entreguei vários panfletos, saía de madrugada, debaixo de sol, de chuva, entregando, chorando, que era uma guerra. Acreditando que você tinha um talento, que aquele talento tinha que se tornar realidade. Sim, senhor. Eu confiei na palavra do homem de Deus daqui do altar. Sim. E hoje, graças a Deus, aquele Bruno que era conhecido como cachaceiro, pinguço, hoje não. É ser o Bruno, ou então, Bruno, você pode vir aqui fazer um orçamento para mim? Hoje eu tenho um cliente em Jurerê, em Canavieiras. A empresa Brito está sendo reconhecida aqui em Santa Catarina. Essa aí é a sua empresa. Sim, senhor. Sua empresa de pinturas e reformas, né? Sim, senhor. Quer dizer, Bruno, que essa pessoa que está assistindo agora, que está acompanhando o programa, que está sofrendo, desesperado, esse pai de família que, como você, veio para cá para mudar de vida, se ele obedecer, é claro que ele tem que vir. Se ele vier, Deus muda a vida dele. Muda, ele tem que botar em prática com a palavra do homem de Deus que vem daqui do altar, dá certo. Se ele obedecer, dá certo. Deus abençoe muito você, Bruno. Qual é o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto, qual foi o resultado alcançado na reunião da prosperidade com Deus a partir do momento que o senhor fez um pacto com ele? Então, pastor, eu já tenho um pacto com Deus já há muitos anos, né? E Deus sempre tem surpreendido a gente, mas mesmo diante desse pacto com Deus, a gente sempre firme na fé com Deus e mesmo assim a gente passa por lutas, né? Veio a pandemia, na pandemia ficou uma situação bem difícil, eu fui tentar em outro ramo, que eu fui para Balneário Camboriú, tentar num ramo de corretor, e durante um ano que eu tive em Camboriú, Deus abriu portas, não permitiu que eu passasse necessidade, tocou até em pessoas para poder estar ajudando a gente, a própria igreja me ajudou lá em Balneário, e diante disso aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Minas Gerais, e chegou em Minas, eu cheguei lá para trabalhar em um ramo, só que lá Deus me surpreendeu mais ainda, me abriu uma outra porta lá, aonde colocou uma pessoa no nosso caminho que trabalha no ramo do cosmético, e essa pessoa me fez uma proposta para me abrir uma empresa trabalhando para ele aqui em Santa Catarina. Isso foi há 7 meses atrás, para trabalhar aqui nesse ramo, né? E ele já falou assim, ó, quando eu cobrir o meu valor do investimento lá, aí você se torna sócio da empresa.
E, para a graça de Deus, esse mês eu me tornei sócio, com 6 meses de trabalho, depois que eu retornei de Minas. Então, Deus tem nos surpreendido, tem abrido as portas. A gente tem feito uma colheita muito, muito boa, tem prosperado bastante no ramo. O que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, de repente, já desistiram, estão pensando em desistir? Então, o que eu digo para vocês é que não desista. Não desista da fé, não desista do altar, porque sem Deus a coisa é difícil, né? Mas com Deus não vai se tornar mais fácil. Pode até estar difícil e tal, mas você sempre vai estar na fé que as coisas vão dar certo. Que Deus sempre surpreende a gente. E a nossa mente ligada em Deus, ela sempre está na força. Então, na hora que vir um mal, que vir um pensamento ruim, você sempre vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que o homem de Deus está falando aqui no altar e você sai daqui renovado. Muito mais vai vir. Deus abençoe, tá, seu Gilberto? Muito obrigado. É aquilo, você está aí do outro lado, ouvindo, vendo tudo que apresentamos aqui, falamos para você. E nós estamos aqui como instrumentos de Deus para despertar dentro de você a revolta, a fé, não contra pessoas, tampouco contra Deus, mas contra a situação que você está vivendo. Então, eu faço um convite, mas um desafio também. Um desafio porque eu creio naquele a quem eu prego. E se você der crédito ao que eu estou dizendo e vier, ele vai se manifestar e a partir daí sua história de vida vai mudar. Avenida Mauro Ramos, 1310. 7 horas da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas e o principal horário, 19 horas. Venha se unir a nós. Venha unir a sua fé com a nossa. Vamos invocar ao Todo-Poderoso e ele com certeza te atenderá. Tá certo? Eu te aguardo então nesta próxima segunda-feira. Agora nós estamos vivendo também na Igreja Universal a fogueira santa da revolta no Monte Sinai. Para aquelas pessoas que têm consciência que Deus quer não apenas dar a elas uma vida de qualidade, mas sobretudo quer dar a elas, colocar dentro delas do seu espírito para que a obra comece dentro e, claro, venha se externar com uma vida abençoada. Se você quer saber com mais detalhes sobre essa fogueira santa, você vai vir nesta próxima segunda-feira participar das palestras e vai ter a oportunidade, como tantas pessoas têm tido, de ir para o altar e ter a sua vida mudada completamente. A Fogueira Santa é a maior campanha da Igreja Universal para a transformação de vida e com certeza é o que Deus deseja que aconteça com você também, tá certo? Nós ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo encontro. Diante do bezerro de ouro, o povo se despiu de suas vestes, totalmente entregue ao que era errado. Essa entrega foi tão profunda que Deus pensou em destruir todos eles, com exceção de Moisés, e dele fazer uma nova nação. Quando a má notícia foi dada aos ouvidos do povo, Deus não vai mais com vocês. Antes de decidir o que faria, Deus fez um pedido curioso: que todos tirassem os seus ornamentos. Chorando, o povo removeu seus enfeites. Aquela atitude simbolizava a entrega e a sinceridade. Para o mal, as pessoas fazem de tudo. Se arriscam. Fazem loucuras. O homem, conformado com o fim do relacionamento, colocou fogo na casa, com toda a família dentro. Se fez pelo que é errado, como não se entregar ainda mais para se consertar? Muitos vivem assim. A vida por fora parece perfeita. Amigos, risadas, tudo bonito nas redes sociais. Enfeitam sua tristeza e disfarçam a sua dor. Como quem tem uma casa suja e bagunçada, mas se preocupa com a decoração e a fachada. Não adianta ter enfeites por fora, viver de aparências, se por dentro sua vida está destruída e sua alma cansada. Somente a sinceridade de se mostrar a Deus como você realmente está lhe permitirá se aproximar. E a presença dele, enfim, fará a sua alma descansar. Irá a minha presença contigo,
para te fazer descansar. Tire os enfeites que escondem sua verdadeira face, para chegar diante da face de Deus. Tudo o que você precisa está neste lugar.